segunda informação que eu tenho para você nesta introdução, que é justamente que para entrar no livro do Apocalipse, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que se perdem no Apocalipse justamente por não saber entrar nele. E nós precisamos de uma chave de entrada no livro do Apocalipse. E esta chave de entrada, ela foi perdida justamente lá no Éden. Lá no Éden, Deus deu ao homem 3 coisas interessantes. Número 1, conforme você está vendo aqui, Deus deu para o homem a sua vida física. Deus deu ao homem a vida espiritual. E Deus deu para o homem a propriedade para que o homem pudesse governar aqui neste mundo juntamente com o Pai Celestial. A vida física, conforme você está observando, é justamente essa estrutura que nós temos aqui. Deus, com muito carinho, quando disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a primeira coisa que ele fez, naturalmente, foi o corpo físico. Aquele corpo físico feito com tanto carinho pela Trindade que ali se reunia, no plural diz aqui a Bíblia, faça a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você vê Deus ali se inclinando e fazendo esse protótipo, o corpo físico. E depois o próprio Deus se inclina e sopra na narina do homem o quê? A sua vida espiritual. O homem se levanta e se torna agora o quê? Uma alma vivente. Está ali o homem com toda a sua beleza, com a sua escultura física, com uma mente brilhante. O primeiro homem feito diretamente das mãos de Deus era um gigante em todos os aspectos. E quando este homem agora está em pé, Deus pega e coloca em suas mãos um título de propriedade. Verifique, é como se Deus estivesse colocando em suas mãos um título de propriedade deste planeta, do planeta Terra. Só que nesse título, existem algumas cláusulas que são interessantes. Cláusula número 1, Deus diz aqui para Adão, verifique, crescei e multiplicai e povoai a terra. Cláusula número 2, dominai os peixes do mar, as aves dos céus e os animais do campo. Cláusula número 3, você tem 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Deus pega e coloca esse título na mão do homem. Era o corregente, era o administrador de Deus, com capacidades dadas pelo Criador, para que ele pudesse fazer tudo isto. Era realmente alguém que Deus tinha colocado aqui com plena confiança e deu-lhe este prazo para que o homem pudesse aqui viver, trabalhar e governar. Recorda que logo depois que Deus acabou de entregar todas essas bênçãos na mão do homem, o Senhor se afastou. E Satanás, de uma maneira muito sutil, se aproxima daquele casal e faz esta barganha, entrega para o homem os prazeres efêmeros do pecado e fica de posse de todas aquelas bênçãos que Deus havia dado para o homem. A partir daquele instante, este título de propriedade ele passou para as mãos de Satanás, infelizmente. É por isso que a Bíblia chama Satanás de Deus deste século, de príncipe deste mundo. Você se recorda daquela ocasião, em Mateus capítulo 4, quando Jesus teve aquele embate com ele no deserto, que no 40º dia, Satanás se aproxima de Jesus, mostrou para ele todos os reinos do mundo e a sua glória.
E disse naquele momento para Jesus: tudo isto eu te darei, porque foram dados a mim, se tu prostrado me adorares. Jesus não aceitou, Jesus não concordou com isso. Era preferível que naquele momento, quando ele ofereceu a lei do mundo, pão para Jesus, que significava o pão para a humanidade, Jesus achou preferível que a humanidade sofresse esses 2000 anos para não sofrer a eternidade, porque se Jesus se inclinasse perante ele naquela hora, infelizmente quem estaria sentado no trono hoje era Satanás, mas Jesus não cedeu, e ele foi derrotado ali naquela hora. Diz a Bíblia que ele se afastou por algum tempo. Então nós observamos que aquele título, aquele programa, hoje encontra-se nas mãos de Satanás. E uma pergunta que eu lhe faço: por que é, por exemplo, que este mundo está no caos que está? É caos político, é caos econômico, é caos social, é caos espiritual, é caos para tudo quanto é lado, guerra, epidemia, fome, porque infelizmente este mundo tem um péssimo administrador. Tem alguém que naturalmente não sabe administrar, ou seja, está levando a obra-prima da mão de Deus para um caos, e infelizmente a humanidade tem caído nas suas artimanhas, nas suas armadilhas, e feito aquilo que ele bem entende. Mas eu tenho uma notícia agradável para você. Logo que o homem, e essas coisas todas passaram para as mãos de Satanás, que se tornou-se o Deus deste século, Deus suspendeu o descanso dele, porque agora Deus está trabalhando para resgatar ou para redimir aquilo que o homem havia perdido. Tudo aquilo que o homem perdeu, Deus está trabalhando para trazer de volta. E dessas 3 coisas que o homem perdeu, você sabe qual é a primeira que ele resgatou, ou está resgatando, ou vai resgatar? A primeira delas, sabe qual é? É a vida espiritual. E a vida espiritual começou a ser resgatada há 2000 anos atrás. Muito embora o plano da redenção, ele já abranja todo o Antigo Testamento. O Testamento é Deus trabalhando para trazer de volta aquilo que o homem havia perdido. E chegou o ponto em que Jesus Cristo veio ao mundo. Na cruz do Calvário ele pagou um alto preço para resgatar ali a nossa vida espiritual. A partir daquele momento, todas as pessoas que se aceitam Jesus como seu salvador pessoal, elas nascem de novo. Nascem de novo por quê? Porque você se lembra que lá o homem morreu espiritualmente, a comunhão com Deus cessou. Ele perdeu completamente a comunhão com o Pai Celestial. Aquela comunhão que Adão tinha com Deus do Éden, de caminhar com Deus, de discutir, de palmilhar o Éden, passo a passo com Deus. Ele se escondeu, porque o pecado faz separação. O homem morreu espiritualmente. As pessoas que estão hoje na terra, elas caminham com uma brilhante alma, uma mente brilhante, um bonito físico, mas espiritualmente estão mortas. O homem não tem como entrar em contato com Deus, mas há 2000 anos atrás, Jesus Cristo começou a trazer de volta a vida espiritual. Ele começou a resgatar, e todas as pessoas que têm aceitado Jesus como seu salvador pessoal, elas têm nascido de novo. Glória ao nome de Jesus para sempre. E destas coisas que o homem perdeu lá no Éden, a